Madão, gostaria que você analisasse o comportamento tático do time, né? Os 3 pontos fora de casa, 5º lugar no campeonato com 10 pontos conquistados. Bom, eu acho que nós montamos a equipe de 2 formas. O São Caetano entrou com 2 meias e no jogo passado ele tirou o meia e entrou com 3 atacantes no segundo tempo. Então a gente preparou a equipe para 2 formas de marcação. No primeiro tempo o Danilo marcava por dentro, lateral batia com lateral. Quando eles colocaram o terceiro atacante, aí o Danilo já auxiliava o Bruno e o Fabaí auxiliava, no caso, o Bruno Pérez, porque o Oziel já tinha saído. Então, mais ou menos a marcação que nós fizemos contra o São Paulo. Então, o time já estava sabendo que se mudasse, a gente mudaria também. Então, taticamente, eu achei perfeito nesse sentido. Que o grupo assimilou, inclusive, quando houve a modificação do terceiro atacante, eles mesmo do campo gritaram, a gente muda agora, né? Então, provando que eles estão ligados. Então, foi importante, a vitória foi boa. No primeiro tempo a gente jogou bem também, mas estava faltando um pouquinho mais, algo mais, que a gente teve no segundo tempo. Uma coisa que também é importante salientar, tinha 5, 6 jogadores muito desgastados do jogo passado. O São Caetano jogou um dia antes, teve um dia a mais para poder se recuperar. E a gente sabia que o gramado estava fofo, que nós poderíamos ter problema. Mas os jogadores se superaram, o Oziel foi o que mais sentiu, a gente tirou logo no começo do segundo tempo. E depois o Fumagalli também já estava dando mostra que estava muito cansado, ele mesmo depois falou comigo. Então os jogadores se superaram mais uma vez e além de ter superado, fizeram uma grande partida. Vadão, o posicionamento tático do time foi muito bom, jogou no 4-4-2, só que no primeiro tempo o time não tinha aquela dinâmica de jogo do segundo tempo, com o apoio dos laterais. Foi isso que você cobrou mais no intervalo? Porque o time voltou totalmente diferente do primeiro tempo, esbarrava naqueles 3 volantes do São Caetano, naquela primeira linha, porque o Marcelo fechava para fazer um terceiro volante, né? E depois do segundo tempo, o time com a subida dos laterais, ainda bem coordenado, saiu, buscou as jogadas e conseguiu chegar ao gol. Aquilo que eu falei, no segundo tempo faltava algo mais, o primeiro tempo tinha sido bom, o segundo tempo foi excelente, foi ótimo para excelente. Então a gente voltou realmente diferente, usou bem, nós estávamos ultrapassando, mas não estava servindo o companheiro no segundo tempo. O Danilo foi no fundo, o Bruno foi no fundo, o Fabinho foi no fundo, então facilitou demais, é o estilo de jogo nosso. Eu acho que o segundo tempo foi bem melhor que o primeiro, embora o primeiro tempo tenha sido bom, mas a gente não estava com aquele algo mais para buscar a vitória. Eu acho que nós temos que entrar com uma ambição de vitória, independente de estar dentro de casa ou fora de casa. Nós não podemos jogar toda a pontuação para ganhar em casa, porque talvez a gente possa tropeçar em casa também. Então hoje a gente já ganhou 3 pontos fora. Agora, Vadão, o Guarani se mostrou mais equilibrado em campo. Por exemplo, o São Caetano, ele terminou o jogo com 3 diferentes laterais esquerdos, onde você atacou muito mais com o Danilo e com o próprio Fabinho, onde o time, e o próprio Bruno Recife, que jogou muito hoje. E no aspecto físico, foram pontos que levaram o seu time à vitória? Foram, logicamente que a gente explorou bem. Quando a gente puxou o Fabinho, no intervalo a gente falou, Fabinho, ele começou pela esquerda no primeiro tempo, depois eu puxei ele para a direita, porque o Oziel estava jogando pouco, estava jogando muito, o time estava penso, para tentar balancear. No segundo tempo não, nós conversamos, o Fabinho continuou na esquerda e aí nós começamos a ultrapassar com facilidade. Como eles foram revezando os laterais não eram laterais de ofício, a marcação ficou um pouco deficiente, eles colocaram o time um pouco mais à frente. E aí nós exploramos bem, principalmente o Fabinho, que fez mais uma vez uma partida muito boa. Vadão, na semana, quando eu te perguntei sobre a mini-meta, se você iria utilizar aquele ponto que sobrou da primeira mini-meta, você disse que sim. O Guarani conquistou 3 pontos, 10 pontos no campeonato, teoricamente já cumpriu a segunda mini-meta. É buscar a vitória em casa contra a Portuguesa para se obter uma gordura ao longo da competição? Sem dúvida. Se a gente conseguir essa gordura, se a gente conseguir vencer a Portuguesa, a gente coloca 3 pontos de gordura. Então é importantíssimo que a gente busque um resultado positivo. Não é porque a gente cumpriu que a gente vai entrar no sossego, na zona de conforto. Essa é a grande preocupação nossa. Os jogadores às vezes estão muito cansados, estão muito desgastados, entram numa zona de conforto, às vezes o tempo não é suficiente para recuperar, o tempo é muito curto, né? Então, o que nós estamos falando para os jogadores agora, vamos todo mundo se alimentar bem agora na janta. Amanhã, trabalho de recuperação intenso. Quem tiver alguma dorzinha, vá procurar o departamento médico lá para as 10, 11 horas da manhã, pode dormir tranquilo, mas chega de manhã e vai procurar o DM. Então, nós estamos tomando todas as providências, os jogadores estão muito conscientes, esperamos que a gente consiga uma vitória contra a Portuguesa, embora a gente saiba que seja muito difícil, a Portuguesa é uma grande equipe.
Te surpreendeu num primeiro momento a postura do São Caetano, que jogou mais no contra-ataque no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando o São Caetano estava com três atacantes, o próprio Kleber flutuando, empurrando bola nas costas do Guarani, o posicionamento tanto do Wellington quanto do Fábio facilitou muito o papel defensivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você já falou da defesa, queria que você ressaltasse um pouquinho sobre isso e o São Caetano no primeiro tempo. Não, é aquilo que eu falei, nós usamos esse método contra São Paulo. Quando o adversário abre 3 atacantes, o Mojimirim abriu e a gente se confundiu. E perdemos o jogo de 3-0. Então foi uma grande lição para nós, em termos de marcação. Então agora toda a equipe que vier com 3 atacantes, nós já sabemos a maneira que a gente vai utilizar. Nem sempre dá certo, porque o adversário também joga, né? A gente não joga sozinho. Mas nos 2 últimos jogos a marcação funcionou muito bem. Ô Vadão, antes de começar o campeonato, certamente todo mundo te chamou de louco. Vai pegar o Guarani, não sei o quê. E hoje as pessoas ainda estão falando assim pra você. Que bela opção, hein, Vadão? Treinador, quando não é louco, é burro, né? Mas é a vida de treinador. Não, eu acreditei, sempre disse que eu acreditei. A estrutura que o Mengoni, o Constantino, a diretoria, todo mundo com o Corinthians estão oferecendo para você. Não tem dúvida, e o Mengoni foi muito claro, Vadão, nós vamos dar um jeito, nós vamos arrumar, pode ficar tranquilo. Nós vamos ter dificuldade no primeiro mês, que eu estou assumindo agora também. Mas ele falou, foi muito humilde, já falei isso na primeira entrevista. Mas eu preciso de um cara que nem você, que eu confio, você e o Gersinho, para que eu não sei como montar o time. Vocês é que tem que montar, eu tenho que correr atrás de dinheiro. Então, aí veio o Cláudio, né, que nos ajudou bastante, até hoje ligou, tá voltando de viagem. O Roberto, que está ajudando demais, está em todos, vem na concentração, fica com a gente. O jogo passado de São Paulo concentrou junto com a gente. Quer dizer, são pessoas que não são remuneradas e que estão dando o melhor para o Guarani para ajudar. Então, se formou realmente uma família, eu espero que ela permaneça. Porque o futebol, quando vem muitas histórias, muitas glórias, tem que tomar cuidado com a vaidade. Como eu não sou, então eu não me policio. Mas tem que policiar todo mundo. Jogadores, comissão, diretoria, torcida, enfim. Até vocês da imprensa. Te faz lembrar 2009, esse início do Guarani, Vadão? Eu não diria que faz lembrar, porque 2009 foi um negócio também impressionante, né? Mas o começo muito bom. Talvez a gente não prevesse tanta eficiência até agora, né? Mas é muito pouco, são 5 jogos apenas, faltam 14 partidas, tem muita coisa para rolar. O importante é que nós tivemos um bom aproveitamento até agora. A expectativa está dentro do esperado, esse início de Campeonato Paulista. O Guarani empatou com o São Paulo, né, na última rodada, e agora vem vencer o São Caetano, uma partida muito difícil, né? Não, eu acho que os resultados está até surpreendendo um pouco, pela maneira como a gente montou, o pouco tempo de trabalho, que o São Caetano também teve pouco tempo. A vantagem do São Caetano é que ele já tinha uma base, já tinha alguns jogadores, e o Guarani com muita dificuldade financeira, os jogadores não sabiam se vinham, se não vinham pelo fator financeiro, alguns jogadores até não vieram por isso. Mas a gente conseguiu ainda montar um elenco com 3, 4, 5 jogadores bem experientes que estão nos ajudando muito. Eu falei lá em Campinas e volto a falar aqui, são jogadores que têm nos ajudado na liderança e têm nos ajudado fora de campo, que têm sido exemplos fora de campo. Porque às vezes você tem um grande jogador, mas de fora de campo ele é um jogador desregrado. Até nisso nós demos sorte. Nós contratamos bons jogadores, com liderança e que também são grandes exemplos de fora do campo. Eu acho que isso é importante porque o time nosso tem muito jogador jovem. Só para fechar o domingo, Zé, esse jogador de liderança, hoje que ele fez uma partida boa, zagueiro com muita presença, um jogo bem truncado hoje, esse pode ser um dos jogadores que você considera de forte liderança? É um desses jogadores, né? Nós temos vários, mas ele é um deles, foi contratado para isso, para nos dar essa sustentação. Nós precisamos, num curto espaço, sem entrosamento, que jogadores que falam bastante, que assimilam aquilo que o treinador está querendo e que passe lá dentro do campo como se ele estivesse dirigindo o time. Então nós temos o domingo, hoje não jogou o André Leone, que fala bastante, nós temos o Emerson, que fala bastante, quando passa pelo Fumagalli, passa pelo Wellington Monteiro, passa pelo Fabinho. Fabinho parece que não, parece que é só um jogador de velocidade, mas fala muito, às vezes até demais, né? Então nós temos aí, ainda tem o Fabrício, que ainda não está à disposição, nós temos ainda outros jogadores que ainda não estrearam, quer dizer, que ainda não participaram. Hoje na roda aqui na reza, o Arroz, que ficou no banco, que nem participou, foi ele que pediu a palavra, quer dizer, o jogador, primeira vez que fica no banco, já está integrado, o grupo está recebendo de braços abertos todo mundo. Então eu acho que nós estamos caminhando para dar tudo certo, mas o futebol ele é meticuloso. Qualquer vacilo também para desencadear uma fase ruim não custa e o campeonato é muito curto. Vamos com humildade, da forma que nós estamos indo, que é o segredo do sucesso. Obrigado.